Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo ensaio do Grupo 2. Eu sou a Aninha e tô aqui com a Manuela, a Laura, o João Vitor, o Marcelo, o Bruno e o Davi. E vamos apresentar Aristóteles e a política em Pantera Negra. Hoje a gente vai mostrar como o pensamento de Aristóteles, lá da Grécia Antiga, aparece nas decisões políticas de Wakanda. Vamos falar sobre polis, eudemonia, virtude e meio termo, justiça, prudência e até as formas de governo. E claro, a gente também vai comparar tudo isso com o que acontece entre T'Challa e Killmonger. Segura aí, porque o que parece ser só um filme de herói é na verdade uma baita aula de filosofia política. Para começar, Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Quer dizer que a gente só é plenamente humano quando vive em comunidade. A polis, que seria a cidade, o espaço político onde buscamos o bem viver ou eudaimonia. Na política, no primeiro livro, ele escreve que a cidade existe para possibilitar a vida boa. Em outras palavras, a política não só serve para organizar o poder, mas para promover o florescimento moral e a felicidade coletiva. O Wakanda é uma polis ideal, rica, justa e organizada, mas o conflito começa quando surge a dúvida: esse bem viver vale só para os wakandanos ou para o mundo inteiro? Segundo Aristóteles, a virtude ela tá ali no meio termo, entre os dois extremos. Ela não é nem de mais e nem de menos. E é o equilíbrio, é o que traz o bem viver, vamos dizer assim. No filme, o T'Challa e o Killmonger, eles são uns exemplos perfeitos disso, porque Killmonger, ele seria a representação do excesso, ele quer sempre libertar o mundo à força. Ele usa muito a violência e o poder. Já T'Challa, ele no começo é a deficiência, entendeu? Ele se fecha, ele prefere não interferir. O verdadeiro meio termo, ele aparece quando o T'Challa ele entende que é preciso agir, mas com sabedoria e razão. Ele nem omisso nem tirano. E esse seria o equilíbrio da virtude. A gente montou o nosso quadro do meio térmico cívico com exemplos do filme. O meio termo é o ponto de equilíbrio. É a razão, controla os impulsos e buscas o bem comum. E é exatamente esse equilíbrio que Aristóteles chama de virtude moral. Aqui a gente vê o dilema político entre o isolamento e o domínio. O meio termo, como Aristóteles ensina e agir com prudência, a Porenes T'Challa escolhe o caminho do equilíbrio guiado pela razão e pela justiça. A Ponesis e a prudência sobre a virtude de liberar bem sobre o que é bom e justo, a Aristóteles na Ética e Nicômaco, no século IV, diz a prudência é aquele que sabe liberar bem sobre o que é bom, conveniente para a vida feliz. T'Challa mostra Ponesis quando decide abrir Wakanda ao mundo, mas de forma controlada, ameaçando por um centro de ajuda e uma escolha ponderada, não impulsiva. Ele pensa no longo prazo, no bem de todos. Isso é a prudência em ação. Aristóteles também fala das formas de governo, 3 justas e 3 desviadas. No início, Wakanda é uma monarquia, guiada pelo rei e por um conselho de tribos, algo próximo de uma aristocracia, porque os mais sábios participam. Quando Killmonger toma o trono, o governo vira uma tirania, porque ele age movido pela raiva, não pela virtude. Depois do final, T'Challa cria algo mais próximo de uma politeia, uma constituição mista, mais aberta, participativa, com equilíbrio entre tradição e inovação. É o modelo que Aristóteles consideraria mais estável e justo. No final do filme, T'Challa diz: em tempo de crise, sabe constrói pontes, e os tolos constroem muros. Essa frase resume Aristóteles: o bem viver não é individual, é coletivo. Quando a Wakanda decide ajudar o mundo, ela transforma sua riqueza em virtude. Isolamento dá lugar à cooperação e poder vira instrumento de justiça. Esse é o verdadeiro fim da polis, promover o bem comum e florescimento humano. E é isso. A gente viu hoje que Pantera Negra não é só um filme de herói, é um prato cheio para aprender a filosofia política de Aristóteles. Wakanda, T'Challa, Killmonger, cada um deles representa conflitos que ainda existem na nossa sociedade. Como usar o poder, como agir com justiça, qual é o limite da coragem e, principalmente, como viver bem junto. Aristóteles dizia que a cidade existe para possibilitar a vida boa.
E o filme mostra exatamente isso, que o verdadeiro poder está na virtude, no equilíbrio e na construção do bem comum. Obrigada por assistir e lembre-se, em tempos de crise, os sábios constroem pontes e a gente quer estar sempre ao lado das pontes.